Olá pessoal, eu sou a Roberta do Justa Causa e hoje eu tenho o prazer imenso de ter comigo a Lilia Schwartz, que é na verdade uma inspiração para mim. Então estou muito emocionada de estar aqui ao vivo pessoalmente com você, Lilia. Seu trabalho para mim é inspirador, tenho todas as obras. Então eu tentei fazer assim algumas perguntinhas aqui numa ficha, mas é muita coisa que eu queria falar com você. Estou pegando a Lilia assim rápido porque ela vai participar de um colóquio de Lima Barreto aqui. Então eu já queria começar, Lilia, perguntando sobre Lima. Você escreveu aquela biografia maravilhosa, Triste Visionário, fruto de um trabalho de 10 anos. E já tinha escrito também As Barbas do Imperador. As duas são biografias, as duas ganharam o prêmio Jabuti. Como é que você escolhe o seu biografado? Bom, eu biografei também o... Bom, primeiro, antes de mais nada, obrigada a Roberta. Acabei de ganhar um livro da Roberta, já faço a minha propaganda aqui. E eu gosto muito do gênero biografia, né? Eu incluiria nas biografias, talvez a biografia do Brasil, né? Sim. O projeto, o meu biografado é grande. E também a biografia do Toné, que eu estudei num livro que chama O Sol do Brasil, que é um pintor que detestou a luz do Brasil. Então, eu gosto muito desse gênero de biografia, mas não como um princípio de elevação, né? Antes só se faziam biografias para consagrar, elevar o personagem. E eu penso que não, eu escolho a partir do significado que o biografado tem para o momento em que ele viveu. Então, por exemplo, Pedro II. É inegável que foi uma pessoa que marcou o século XIX brasileiro. Ninguém pode passar pelo século XIX por ele. E justamente a minha dificuldade com Pedro II é que existiam dois tipos de biografias, ou aquelas que enalteciam ou aquelas que acabavam com Pedro II. Então, você trabalhar no fio da navalha é muito importante, porque eu acho que o biógrafo ele não é nem promotor nem juiz de defesa, né? Esse não é o seu papel. E eu sempre trabalho numa perspectiva que junta a história com a sociologia e a antropologia. Ou seja, não é o biografado pelo biografado, mas o biografado na sua rede. Então, se eu fosse falar de Lima Barreto, que nós vamos conversar hoje sobre ele, é a mesma coisa. Me interessa muito em Lima como ele representa o pensamento da Primeira República, né? Inclusive nas suas contradições. Então eu sempre busco personagens que tenham uma relevância no momento em que eles viveram e nunca de uma forma apenas celebratória. É claro que eu preciso gostar um pouco, né? Sim. E você menciona Lima em outros livros seus, Sim. Né? Isso eu acho muito legal. E você lançou agora o Triste República, que é uma HQ, justamente no centenário de morte de Lima Barreto. E é uma HQ completíssima, muito rica. Eu acredito que a HQ, por vezes, ela aproxima jovens, inclusive, a terem o primeiro contato, às vezes com o autor clássico, que eles às vezes podem ter uma certa distância. O que você pensou em lançar em forma de HQ? Então, exatamente por isso, porque primeiro eu sou uma leitora de quadrinhos. Ah, é? Super leitora. Eu tenho uma biblioteca só de quadrinhos. Que Então, legal. eu não tenho um lado do Lima Barreto que eu gosto muito e que a professora Beatriz Rezende que virá chama muito atenção a esse respeito, é que o Lima Barreto não era um autor com preconceitos, né? Ele trafegava pelo conto, pelo cânone, pela crônica, pela bibliografia epistolar, pelo romance, pela novela, né, pelo diário. E eu não tenho no mínimo nem uma pontinha de comparação com o Lima, estou muito abaixo, mas eu não sou uma autora com preconceito, ao contrário. Né? Muita gente diz assim, então você é cientista social humano, então você não lê romance. Não, se eu não for ler romance, eu não durmo à noite. E há muito preconceito em relação, sobretudo, aos quadrinhos. Sim. E eu acho que os quadrinhos são uma forma muito privilegiada de você alcançar um público mais amplo que vai gostar da forma, né? Vai gostar dessa combinação entre texto e desenho. E com os Pacas, nós já estamos na nossa trilogia. Né? Nós fizemos o D. João Carioca, que fez um grande sucesso, As Barbas do Imperador. E eu morria de rir, porque lá nas Barbas você tem intelectuais discutindo, né? Sempre em linguagem de HQ. E agora esse livro que, na verdade, é uma saída um pouco diferente, mas que eu curti muito, que o Lima vira
uma espécie de Cicerone para entender a Primeira República, né? Ou seja, ele que apresenta a Primeira República. Então, acho que é um Cicerone muito avantajado, né? E tem a ver com a sua primeira pergunta, né, Roberto? Ou seja, por que eu escolho esses autores para biografar? E outra pergunta que eu acho muito interessante é que quando a gente estuda direito e literatura, há alguns autores que defendem que há a boa literatura e a má literatura. Eu acredito que você não deve pensar muito assim, porque você acabou de falar de romances, enfim. Para você, como é que você vê isso? Haveria isso? Boa e má literatura? Eu acho que é um pouco uma pergunta que eu faço como antropóloga, né? Para quem, né? Até uma brincadeira, para quem cara pálida, né? Ou seja, para quem é boa literatura, para quem não é. Então, eu acho que a literatura, ela vem para falar para públicos muito distintos, né? Por exemplo, há quem não goste dessa literatura de entretenimento, mais para jovens. Eu leio, eu gosto. Os Quantos Maridos da Ellen Hughes, não sei o que, eu leio, eu gosto. Eu acho que há momento para tudo. Eu acho que cada literatura tem os seus desafios e a gente tem que entender se ela é boa ou não dentro dos seus gêneros, né? Dentro do seu cânone próprio. Eu acho que havia um momento em que a gente acreditava muito num cânone literário. E cada vez mais a gente descobre, né, Roberto, você é uma estudiosa de Machado, que o cânone que nós construímos durante muito tempo era um cânone muito branco, muito masculino e muito colonial. E isso fazia com que nós não víssemos, né? No livro infantil que eu acabei de escrever, eu faço a distinção entre ver e enxergar. Que ver é uma capacidade biológica que quase todos nós temos, não todos. E enxergar já é uma opção cultural. Então, acho que o nosso cânone nos fazia não enxergar, né? Ou seja, e não abrir espaço para outras formas, outras narrativas. O próprio Lima Barreto sofreu muito por conta do cânone, né? Sofreu muito quando escreveu uma resenha sobre a Claxon, a revista dos modernistas, e não gostou. E, na minha opinião, ele foi durante muito tempo colocado fora do cânone. Ele era uma espécie de pré-moderno. E o que é o pré? É aquele que não foi e aquele que não será também. Então, eu acho que essa é uma questão muito relevante para mim. Nós estamos num momento que é preciso que a gente amplie os nossos cânones, né? E precisamos falar muito mais no plural do que no singular. Bom, você já trouxe o Óculos de Cor, que é um livro também recém-lançado, incrível, que na verdade busca também atingir um público mais infanto-juvenil, né? Você traz a história da Ébone, do alvo, de uma forma muito bonita, eu diria. E no final ainda traz um glossário, não é? Sobre diversas palavras que a gente precisa ver. E aí eu gostei quando você coloca ali também o agradecimento a diversas pessoas que releram a sua obra, como por exemplo a Bianca Santana, fazendo as devidas considerações. Você demorou 2 anos nesse processo. E aí ela fala, inclusive, sobre o enxergar. Seria um despertador aleatório. Gostei muito disso. E aí, o que te levou a escrever uma obra como essa, mais infanto-juvenil, com um tema tão importante, falando sobre palavras não são inocentes, né? Enxergue as coisas. Por que você quis fazer essa obra? Então, Roberta, olha, eu demorei muito para escrever esse livrinho, acho que na verdade foram 2 anos e meio, até porque a ideia veio rápido. Tinha um jogo lá, né? Os personagens brancos, todos teriam nomes branqueados, né? Então, Alvo, a Clara, a Dona Branca, o Seu Neves, até o cachorro, que era Cândido, né? Então, a ideia veio logo, mas aí eu queria falar de um tema muito espinhoso da nossa nacionalidade, que é a questão da branquitude. E como todo tema espinhoso, é um tema muito silencioso e silenciado, né? Ou seja, nós duas somos brancas, né? Não sei como você se define, mas eu me defino como branca. Sim. E nós sabemos que no Brasil a branquitude é um privilégio tão forte que nós não somos sequer racializados. É como se nós não tivéssemos raça. E é um tema tão confortável para os brancos que é melhor não falar, né? Melhor não ver, melhor não enxergar. E
eu tenho sido bastante chamada para falar sobre questão racial e eu sempre inverto o tema e digo que eu só posso falar sobre branquitude, né? Porque, ou seja, quais são, de que maneira a branquitude construiu esse seu mundo, esse mundo ontológico quase, né? E eu reparava muito que as professoras e os professores tinham muita dificuldade para ter repertório sobre o tema. Tanto repertório para falar sobre escravidão, sobre tráfico, como para falar das teorias coloniais, o que é teoria decolonial, o que foi a vivência do tubeiro, por que a gente fala de religiões de matriz africana, quem seriam esses autores negros. Então a Ebony, eles encontram vários autores negros da nossa contemporaneidade, ou leem vários autores negros. Então eu queria, ao mesmo tempo que as crianças entrassem nesse tema, ou seja, estranhassem, né, quando tem poucas pessoas negras nas suas classes, estranhassem, ao contrário, quer dizer, quais são as dificuldades de uma criança negra, lendo esse livro também, esse óculos de cor. E o livro passou por muitas leituras, a cada vez que tinha uma leitura o livro crescia mais um pouco e eu me repensava, porque, por exemplo, um dos primeiros pareceres que eu recebi, que na hora eu falei, não é possível, que eles estão falando isso contra mim, me falou uma coisa muito clara, ou seja, como que você acha que uma criança negra vai se sentir? Você escreveu um livro para um público branco, de crianças brancas, de escolas privadas. E foi revolucionário para mim. Né? Ou uma outra pessoa negra me disse, por que você acha que a Ebony tem a responsabilidade, a Ebony é a menina negra, de explicar tudo para o Lauro? E eu fui me dando conta que tá certo, que a Ebony também tinha que ter a sua subjetividade, que a Ebony também tinha que ter as suas dificuldades, não teria que resolver nada. E um outro autor, um editor negro da Companhia das Letras, me chamou a atenção que no final era uma coisa meio viveram felizes para sempre e tudo mais. Eu falei, será que você quer dizer isso? Ou não é melhor você deixar a obra em aberto? Então foi um livro muito difícil para mim mesmo, porque se nós temos um racismo estrutural no Brasil é porque ele estrutura as nossas relações, ele estrutura a mim também. E o último caso, Roberta, que eu citaria, que foi uma sacada do meu editor, o Antônio, ele chegou para mim e falou assim, olha Lili, você fala tanto das palavras, mas toda vez que você quer dizer que uma conclusão é certa, então você diz, claro que é assim, claro que é assim. Eu falei, gente, ele me pegou até nesse momento, né? Então eu mudei, claro, por evidente, óbvio, mas não claro, né? Porque como diz a Toni Morrison, as palavras não representam a violência, elas são a própria violência. Perfeito. Vamos voltar um pouquinho lá para trás, quando você escreveu, olha, o Espetáculo das Raças, e você traz também a questão das teorias raciais. Eu acho isso muito importante, está muito latente nesse livro. Eu queria que você falasse um pouquinho qual é o impacto hoje, no Brasil de hoje, dessas teorias raciais, que parece que foi há muito tempo, mas nem tanto assim. Não. O Espetáculo das Raças foi meu doutorado, né? O livro causou um grande escândalo, eu tive que brigar muito com a minha banca, mas foi ótimo, porque eu sempre brinco que o suposto dele, que foi um suposto de pesquisa, é que nós estávamos a um passo do apartheid social, com teorias do branqueamento, teorias do darwinismo racial, e nós nos inventamos nos anos 30 como uma democracia racial. Então, as pessoas naquela época, já fazem o livro, já tem aí uns 30 anos, né? Então as pessoas não estudavam muito as instituições dos anos 1870, os anos 1930, e eu mostrei como no momento de desmontagem da escravidão, ficam fortes essas teorias do darwinismo racial que não faziam tanto sucesso na Europa. Então mostra bem como isso, Roberta, era uma seleção mesmo. Uma seleção para explicar a diferença, não mais em termos históricos, entre muitas aspas, mas explicar a diferença em termos biológicos. E foram teorias de grandíssimo sucesso, que foram sendo alteradas pelas teorias do branqueamento, depois pelas teorias do melting pot, da democracia racial, mas o que eu digo sempre, isso está no livro, é que o que me preocupa é que elas deixaram de ser teorias científicas, ou seja, numa aula nenhum professor de biologia vai usá-las como teorias científicas, mas continuam a ser teorias do senso comum.
né? Basta ver como nós nos referimos ao Nordeste, basta ver como nós falamos das pessoas negras, basta ver o tantão de preconceito que existe com relação aos povos mestiços. Isso tudo vem dessas teorias. E eu tenho muito medo de barata e de teoria do senso comum. Barata voadora, sabe? E teoria do senso comum, porque eu acho que o senso comum é uma teoria que naturaliza, né? Pelo menos no século XIX, as pessoas discutiam esses temas. E nós já falamos nisso, né? Nós transformamos essas questões em questões silenciadas, né? Como diz o Trouillot, que é um historiador haitiano que eu gosto muito, em unspeakable, né? Em teorias que não podem sequer ser faladas, né? Tamanha a confusão que elas geram. Então, para concluir, elas continuam muito fortes, haja vista a quantidade de casos de racismo que nós vemos acontecer o tempo todo, né? Basta ver como temos racismo na educação, né? Racismo nos padrões de moradia, nos índices de morte, ou na própria Covid, né? Assim, todo mundo insiste em falar que a pandemia acabou, porque acho que acaba por decreto, mas nós sabemos que no Brasil, por exemplo, as populações que mais sofreram foram as populações negras, né, das nossas periferias. E por falar em Covid, que você mencionou, vamos falar um pouquinho da Bailarina da Morte, que você escreveu com a professora Louise Starling. Sim. Primeiro, como que é fazer um livro em coautoria, né? Você já tinha escrito com ela o Brasil, uma biografia. E eu queria saber, a gente fala da Bailarina da Morte, da gripe espanhola. E não tem como ler o livro e não ver as semelhanças com a Covid. Você pensa que a história, ela continua sendo reproduzida? O passado não é algo para a gente aprender? O que acontece? Eu costumo inverter, né, Roberto? Naquele livro sobre autoritarismo brasileiro, eu começo dizendo que o nosso presente está cheio de passado, né? Porque, ao contrário, muitas vezes a gente pensa que a história muda, mas eu, como historiador, eu acho que a história muda e a história permanece, né? Quer dizer, várias estruturas vão continuando, né? Isso é, de fato, apavorante. Aí, Luiz e eu resolvemos escrever esse livro até porque nós notamos que nós não tínhamos falado da gripe espanhola no Brasil, uma biografia. E ficamos tentando entender por que a gente não tinha falado, né? E acho que o Brasil, que é um país de cronistas, basicamente não falou da gripe espanhola, né? Talvez por conta disso. A gente diz que é por causa do susto, por causa do trauma, né? Eu encontrei uma passagem em que o Monteiro Lobato provocava o Lima Barreto e dizia: Lima, tu não vai escrever sobre a espanhola? E o Lima respondia: não, eu sou bem mais carnavalesco. Então, mostra como as pessoas não gostam de falar de doença, não gostam de falar de períodos de morte. E a gente vai ter que ver como será, né, no caso da pandemia. Mas existem muitos aspectos em comum. Por exemplo, aspectos terríveis. Manaus, em 1918, foi das cidades mais afetadas. E a gente sabe muito bem o que foi a crise em Manaus. Segundo aspecto, nós encontramos propaganda de cloroquina em 1918. Só que em 1918, a cloroquina era vendida por alguns farmacêuticos charlatões. Diferente do que aconteceu no Brasil de 2020 e 2021, que foi vendida pelo próprio governo, né? Também em 1918, quem mais morreu? As populações pobres, os imigrantes, né, que estavam recém-chegando e viviam em casebres, né, coletivos, e as populações negras também. Então, vários aspectos do passado estão ainda presentes. Então, o que mostra como a humanidade não é assim, né? Se fosse assim, os historiadores viravam todos riquíssimos, porque a gente ia prever tudo que ia acontecer. Infelizmente não é assim, né? A gente não aprende com o passado, a gente evoca, mas volta a pensar para ele, né? E eu sempre digo que história é feita de poucas lembranças e muitos esquecimentos, né? E falando em outro acontecimento histórico muito importante, também foi lançado há pouco o Sequestro da Independência. Então, 1822, 2022, bicentenário. Mas eu te pergunto, a independência para quem? Como é que você responderia isso? Então, esse livro eu fiz junto com dois colegas, né? A Lúcia Stuff e o Carlos Lima, foram meus alunos, agora são colegas, o que eu tenho grande orgulho. Era um livro que dialogava com um outro livro nosso, que se chama Batalha do Havaí.
que é um livro sobre uma tela só do Pedro Américo. E nesse caso, a gente estava muito interessado em entender como é que foi sendo construída essa versão vitoriosa da independência. Eu já vou responder para quem é. O que é essa versão vitoriosa? É a versão monarquista, né? Do Pedro I, né? As margens do rio Ipiranga, deu para nós a liberdade, né? A independência como uma data fixa, né? Quando a independência só pode ser entendida como processo, né? Um processo de longa data, né? E não uma data, um episódio. E nós vimos lá, junto com uma historiografia muito importante sobre a independência, que essa data do 7 de setembro foi forjada, né? Ou seja, pela monarquia. Quem fala primeiro dela é Dom Pedro, em 1828, que se refere ao extraordinário acontecimento às margens do Ipiranga. Até então, a independência era celebrada quando? Em outubro, aqui no Rio, por conta da aclamação e coroação de Pedro I. Vamos combinar que é um ato mais coletivo do que uma independência isolada às margens do Ipiranga. E quando é que essa versão foi construída para valer? No segundo reinado, a partir, né, de Dom Pedro II, que é uma espécie de tentativa de rememorar ou enaltecer a memória do pai, que foi embora em situações bastante muito complexas, né? Então, essa versão tão autoritária vai ser muitas vezes sequestrada. Em 1922, São Paulo traz para si a versão de Pedro Américo, da tela do Sim. Pedro Américo, que é o grande momento de naturalização desse contexto. Em 72, nos 150 anos da independência do Brasil, os militares tentam sequestrar de novo. Então, ao invés de uma festa civil, a independência vira uma festa militar. E Dom Pedro, um chefe militar. Ele não era um chefe militar. E vivemos a mesma coisa agora em 2022. Né? Ou seja, com Jair Bolsonaro, sobretudo em 7 de setembro de 21, anunciando um golpe, né? Dizendo que daria um golpe, e tentando transformar Dom Pedro numa espécie de... Ele tinha frases incríveis. Dom Pedro rompeu com seu pai e com sua pátria para defender a soberania. O que dizer então agora? Né? Então, como se ele, Bolsonaro, fosse um príncipe que viria nos salvar. Sim. Então, aí chegando à sua pergunta, independência para quem? Né? Essa independência, ela traz uma visão muito conservadora, muito elitista, que não aparece povo, né? O povo está escanteado, não aparecem os negros, não aparecem indígenas, não aparecem mulheres, né? E nós a consumimos como se fosse algo natural, dado e não discutível. Eu acho que a importância desse bicentenário foi colocar em questão justamente de que independência nós queremos falar, né? Eu até lancei um mote que era mais ou menos assim: nesse 7 de setembro, seja independente. E aí, para finalizar, vamos falar um pouquinho da abolição, né? Uma abolição também que a gente teve conservadora, tardia, e cujos reflexos a gente vê até hoje. A gente ainda discute política de cota, ainda há pessoas falando em meritocracia. Eu queria que você elucidasse para mim essa questão. Como que a gente pode concluir essa abolição? Porque, a meu ver, ela foi inconclusa. Ela ainda está em aberto. Não tivemos reparação, não tivemos nada. O que você pensa sobre isso? Bom, o Brasil foi o último país a abolir a escravidão mercantil, né? Não me refiro a outras formas de escravidão. Recebeu quase a metade dos africanos e africanas que foram sequestrados do seu continente, teve escravizados em todo o território e, mesmo assim, fez a Lei Áurea, que é a lei mais curta do Brasil e uma lei tremendamente conservadora, porque na época existiam projetos de maior inclusão social. E eu sempre digo que o 13 de maio de 88, não só eu, uma série de historiadores, né, temos uma historiografia muito forte no que se refere à escravidão e pós-emancipação. O 13 de maio começou o período do pós-abolição, período esse que não terminou. Né? Lima Barreto, que nós vamos conversar sobre ele hoje, é também um escritor negro que denunciou o tempo todo o regime de exclusivismo da Primeira República, né? Que a Primeira República prometeu inclusão e entregou muita exclusão social. Então essa é uma tarefa inconclusa, mesmo se nós pensarmos no período da Nova República, né, de 1988 para cá, a gente tem que concluir que o Brasil tem um
um modelo de democracia com exclusão social. Então, mesmo nesse momento em que nós duas conversamos com o governo Lula eleito, eu acho que um dos grandes desafios será, vou voltar à sua pergunta, né? Você me perguntou independência para quem, é perguntar democracia para quem? E quando nós vivemos agora esses momentos de guerra, de confusão, nós sempre falamos assim, agora estamos vivendo nesses conflitos. Eu diria que há uma parte da população que nunca teve paz, né? Que sempre viveu no conflito, sempre viveu na discriminação. Então, acho que quanto mais nós pudermos falar disso, tanto melhor. Quanto mais tivermos um governo que forme uma frente que seja inclusiva, mais e que coloque pessoas negras no seu governo e pessoas indígenas, mais nós teremos uma resposta para a sua pergunta. Perfeito. Bom, gente, eu vou encerrar aqui, porque a Lília vai participar agora do Colóquio de Lima. Já agradeço imensamente. Porque, olha, tinha muito mais coisa para falar, mas a gente vai ter outra oportunidade de novo com a Lília, tenho certeza, tá? Muito obrigada, Lília. Obrigada pelo trabalho, pelos pensamentos, pelas redes sociais. Você faz um trabalho incrível. E a gente precisa de mais pessoas como você. Nós temos. Obrigada.